Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. É muito bom contar com você para aprendermos juntos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Já vimos todo o Velho Testamento e até o 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos. Esse livro descreve o nascimento da igreja, que aconteceu no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Essa é a descrição do dia de Pentecostes no capítulo 2 de Atos. É importante que nós entendamos um pouco mais sobre esse poder dado à igreja. A primeira coisa é que este acontecimento ocorreu num dia sagrado, chamado Pentecostes. Pentecostes é o dia em que os judeus comemoravam a colheita que Deus lhes tinha dado. Era um dia especial e de festa. Eles sabiam que Deus é a fonte de todo e qualquer processo que gere vida e faça a terra dar seus frutos. Esse dia era importante e muito tradicional dentro da história dos hebreus. O evento do Pentecostes ocorreu no dia em que eles comemoravam a colheita por um significado, uma simbologia importante. A grande colheita estava para começar. Deus estava começando a sua maior colheita. Quando Jesus falou desta colheita, ele disse: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo que o povo estava maduro, pronto para o seu evangelho, interessado nas coisas espirituais. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Deus começou a construir sua igreja no dia de Pentecostes. Você está lembrado do propósito da igreja? O propósito da igreja era a grande comissão. Vão, façam discípulos e construam minha igreja fazendo discípulos. Esse é o propósito para o qual o poder do Pentecostes veio. E é por isso que veio no dia da colheita, no dia do Pentecostes. Quando chegou o grande dia, sinais e maravilhas acompanharam a vinda do Espírito Santo. Como eu já disse, talvez o maior de todos os milagres tenha sido as 3.000 pessoas que se tornaram discípulos naquele dia. Lembre-se, foi para esse fim que o poder foi derramado. Nunca se esqueça disso. Mas outros sinais também fizeram parte da vida do poder pentecostal. Houve um som, um barulho como de um vento muito forte. Esse barulho foi tão forte que atraiu as multidões que vieram para ver o que estava acontecendo. Talvez tenha sido como o barulho de um furacão ou alguma coisa parecida. Depois disso, línguas de fogo vieram, se separaram e desceram sobre cada um que estava profetizando, e as pessoas falavam em outras línguas. O interessante a respeito deste fenômeno é que todos entendiam o que estava sendo dito. Não importava que língua era falada, todos entendiam. Existem 2 pontos importantes sobre o dia do Pentecostes que nos ajudam a entender o seu significado. A primeira pergunta que fizeram foi: que significa isso? Quando Pedro disse: deixe-me explicar isto. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que Joel profetizou foi que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre seus filhos e filhas, e que eles profetizariam.
Lembre-se do que aprendemos quando estudamos os profetas. Um profeta é alguém que fala por Deus ou através de quem Deus fala. Profetizar é falar por Deus. Quando Moisés foi para o Monte Sinai e intercedeu pelo povo, foi um profeta. Quando Deus deu a ele uma palavra para o povo, e Moisés chegou lá embaixo com aquela palavra de Deus para o povo e a anunciou, ele foi um profeta. Deus falando através de um homem é profecia. No capítulo 2 de Atos, a mensagem veio através do milagre de línguas e foi uma profecia. Esta profecia era uma mensagem de Deus para os homens. O capítulo 14 de 1 Coríntios, no Novo Testamento, é um texto que fala sobre línguas. O dom de línguas sobre o qual Paulo fala nesse texto parece ser diferente das línguas faladas no dia do Pentecostes. O texto de 1 Coríntios diz o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Essas são as palavras de Paulo. Nesse caso, a pessoa não fala línguas, mas mistérios. Portanto, não fala para homens, e sim para Deus. A pessoa está falando com Deus, não com homens. Os homens não conseguem entender porque fala mistérios no espírito para Deus. Essa manifestação de línguas é diferente da ocorrida no capítulo 2 de Atos. Pedro disse: isso é profecia. Foi o que o profeta Joel disse que aconteceria, que os filhos de Deus profetizariam quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre eles. Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Essa profecia superou a barreira dos idiomas e foi dirigida aos homens. Parece-me que no texto de 1 Coríntios 14, o dom de línguas é outro assunto. O dom de línguas naquele texto parece ser uma linguagem de oração, que permite que expressemos a Deus o que só é possível através da manifestação de línguas. Em Romanos 8, Paulo fala assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pode controlar nossa língua e expressar coisas inexprimíveis. Esse é o dom de línguas. Entretanto, o que aconteceu no livro de Atos, no dia de Pentecostes, foi um sinal, uma maravilha que veio junto com a vinda do Pentecostes. Essa manifestação de línguas era outra coisa. Esse dom de línguas era profecia. Lendo o livro de Atos, descobrimos que aconteceram várias experiências de Pentecostes. Houve um Pentecostes quando o Evangelho começou a se espalhar em Jerusalém. Quando a mensagem foi para Samaria, houve outro. O Espírito Santo veio outra vez, como veio no dia de Pentecostes. Depois o Evangelho rumou para o mundo gentil, não judeu, como lemos no capítulo 10 de Atos. E aí houve mais um Pentecostes. Quando foi para a Europa, também aconteceu uma experiência muito bonita, uma intervenção divina no ministério de Paulo. Essa experiência o impediu de ir para a Ásia e o dirigiu para a Europa. Depois, quando o Evangelho se espalhou pela Ásia e foi para Éfeso, houve outro Pentecostes. O livro de Atos relata vários Pentecostes. Procure identificar cada um deles. Observe como cada um está relacionado com o propósito da igreja, que era e ainda é a grande comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Pentecostes se manifestou de várias maneiras à medida que a grande comissão foi sendo cumprida. Observe mais uma coisa enquanto estiver estudando o livro de Atos. Observe os padrões que surgem na primeira geração da igreja. Apenas recapitulando, observe o propósito da igreja, a promessa para a igreja, o poder da igreja. Observe a performance da igreja. Observe a pregação e o povo que compõe a igreja. Além disso, observe também os padrões que se estabeleceram no surgimento da igreja, porque esses padrões se tornaram exemplos para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Observe principalmente o padrão da própria igreja. Podemos chamar este padrão de as marcas visíveis na igreja invisível. Você sabe se a igreja da qual você faz parte é uma expressão visível da igreja invisível? Os teólogos afirmam que existem marcas da igreja visível e da igreja invisível, ou da igreja universal e da igreja local. Paulo escreveu,
A igreja que está em Corinto, lembram? A igreja de Deus é invisível, é mais do que uma organização. Mas a igreja que está em Corinto é local. Esta é visível e é uma expressão da igreja invisível. O Novo Testamento nos fala que quando nascemos de novo, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Passamos a ser filiados à igreja invisível no momento em que nascemos de novo. Mas dentro dessa igreja invisível, filiamo-nos a uma igreja local, que é uma expressão visível da igreja universal invisível. Nesse sentido, como podemos saber se a igreja local a qual pertencemos é continuação da igreja do livro de Atos? Atos é o livro da história da primeira geração da igreja. Você está lembrado que em Mateus 16 Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A próxima marca é a comunhão. E eis uma das falhas da igreja hoje. Num típico domingo de escola dominical, às 10 horas, o pastor, todo cheiroso, de terno, gravata, começa a pregar. A igreja também, toda cheirosa e em roupas de igreja, ouve o sermão. Então, depois de ouvirem o sermão, os membros da igreja saem comentando: "Puxa, que sermão bom!" E a coisa para por aí até o próximo domingo, quando todos voltam para mais um culto. Pode ser também que eles assistam o culto pela televisão, porque aí nem precisam se dar ao trabalho de interagir com o pastor ou com os outros membros. As pessoas parecem que não querem comunhão. Mas, no livro de Atos, os apóstolos acreditavam que as pessoas na igreja deveriam interagir umas com as outras. De onde eles tiraram essa ideia? Talvez de Jesus, quando ele disse: "Venham e verão." Jesus convidou os discípulos para viverem com ele, para que eles vissem como ele vivia. Vimos isso quando estudamos o primeiro capítulo de João. Os convertidos do dia do Pentecostes tinham comunhão com seus professores e os apóstolos. A palavra grega para comunhão é koinonia. Sam Schmaker, teólogo americano de Pittsburgh, dizia que comunhão é como dois colegas num mesmo barco. Quer dizer que comunhão é estar no mesmo barco com a outra pessoa, é ter uma parceria, um relacionamento que envolva compromisso. Os apóstolos tinham isso com Jesus, eles tinham comunhão com o Mestre. Lemos no livro de Atos que quando os apóstolos iniciaram o ensino com aqueles que tinham se convertido, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esta é mais uma marca da Igreja Universal Invisível, a comunhão. A adoração é a quarta marca da Igreja Invisível. Todos continuaram unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, quer dizer, na Eucaristia ou a mesa do Senhor, a Santa Ceia, a ordenança que Jesus deixou para que os apóstolos se lembrassem dele e o adorassem. Jesus disse: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Os primeiros cristãos se reuniam em coinonia e adoravam a Deus, cumprindo a ordenança da mesa do Senhor. A igreja de Atos era uma igreja que também orava. Como não conseguimos fazer a obra do Senhor sem o poder do Pentecostes, devemos orar e pedir a Deus que nos dê poder. Ore sempre. Se é verdade que você não é, mas Ele é, que você não pode, mas Ele pode, então você deve orar continuamente pedindo poder a Deus. Quem mais poderia ser um vaso através do qual Deus trabalha, senão você, hein? Recapitulando as marcas da igreja invisível de Atos, temos então a missão, evangelismo, o ensino, a comunhão ou koinonia e a adoração. A quinta marca era a oração. Lendo o livro de Atos e o Novo Testamento, identificamos mais 10 marcas da igreja invisível. A unidade é a próxima. A igreja formava um só corpo. Em João 17 lemos que Jesus pediu 5 vezes que os discípulos fossem um. E eles eram um e tinham uma só mente, a mente de Cristo. Eles tinham unidade. A 7ª marca poderia ser chamada de diversidade. Eles tinham unidade, mas não tinham que rejeitar a diversidade. Existem empresas que têm unidade, mas que não toleram diversidade. Esse não é o conceito bíblico de unidade, isto é uniformidade.
Muitas organizações alegam possuir essa unidade e abrem suas portas para que outras pessoas façam parte delas. Mas só que essas pessoas não podem ser diferentes. Elas têm que sacrificar aquilo que é único nelas para poderem fazer parte daquela unidade. Mas a igreja do Novo Testamento tinha unidade com diversidade. Havia mais uma característica, a pluralidade. Essa é a 8ª marca da igreja invisível. As igrejas locais do Novo Testamento sempre tinham pastores, no plural, nunca um único pastor. O conceito de um só pastor na igreja não é bíblico. Havia sempre mais de um pastor, plural, isso mesmo, pastores. Uma pluralidade de pastores. Todo o trabalho da igreja do Novo Testamento era de responsabilidade de todos os membros da igreja. Havia pluralidade nesse sentido, uma pluralidade sadia. O conceito de que a igreja deva ter profissionais no seu trabalho, isso tem tornado a igreja deficiente. As pessoas preferem pagar para um profissional se envolver na obra. Sabe, a igreja perde muito com isso. A igreja do Novo Testamento tinha uma pluralidade de liderança que entendia que o trabalho da igreja é responsabilidade de toda a igreja. A nova marca visível da igreja invisível é a empatia ou o amor prático. Era isso que o mundo percebia de diferente na igreja do Novo Testamento. Puxa, como eles se amam! Será que as pessoas falam isso da igreja de hoje? Será que posso falar isso da minha igreja? Uma das marcas da igreja invisível é o amor uns pelos outros. Na última ceia com seus apóstolos, Jesus lhes disse, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa empatia, ou esse amor de um pelos outros, é a nova marca da igreja invisível. Igualdade. Essa é a 10ª marca. As Escrituras pregam a igualdade absoluta dos diferentes membros do corpo de Cristo. Muitas mulheres acham que a Bíblia, de forma geral, mas principalmente as cartas de Paulo, subestimam a mulher. Já tive a oportunidade de visitar grupos e culturas primitivas. E sabe o que eu vi? Eu já vi uma mulher num chiqueiro amamentando o filho num peito e um leitãozinho no outro. Em outras culturas, os homens não cogitavam dormir com suas mulheres, mas dormiam com os porcos. Alguns interrompem o trabalho da mulher no campo o tempo suficiente para ter uma relação sexual com ela, mas não a consideram igual a eles. Os homens sempre exploraram o fato de serem fisicamente mais fortes do que a mulher. Existem homens que consideram a mulher como sua propriedade ou a sua escrava. Temos visto missionários e tradutores da Bíblia levarem o ensino da palavra para essas culturas. Depois que o povo aprende a ler a Bíblia e se converte, uma das primeiras coisas que acontece é a elevação da mulher dentro da comunidade. Eles aprendem com a Bíblia que homem e mulher têm o mesmo valor. Todos os membros do corpo são iguais. Por isso a empatia e a igualdade são características desse corpo de crentes em Jesus chamado igreja. Se uma parte da igreja está sofrendo em algum lugar do mundo, todo o resto do corpo deveria se angustiar e sofrer. Eu tentei jogar futebol quando estava na faculdade. Uma vez durante o jogo, ajeitei a bola no campo para cobrar uma lateral. Só que quando chutei a bola, que estava sobre uma grande pedra enterrada no campo, chutei a ponta daquela pedra junto e com toda a minha força. Na mesma hora meu pé inchou dentro do sapato. Arrastaram-me para fora do campo e me levaram para o hospital. O dedão do meu pé estava triturado até a sua junta. Ah, que dor horrível! Enquanto eles cuidavam do meu dedão, eu tinha dores fortíssimas no estômago. A pancada tinha sido no dedão do pé, mas o meu estômago estava doendo também. Eles me disseram que aquela reação era causada pela empatia do sistema nervoso. Tudo está ligado. Segundo o apóstolo Paulo, é assim que deveria acontecer com a igreja. Se o membro sofre, todos sofrem também por causa da empatia entre eles. É assim que deveria ser com a igreja local. Busque na sua igreja local essas marcas visíveis de que a igreja de Jesus Cristo está edificada no meio dos que creem. Procure pelo evangelismo, o cumprimento da grande comissão.
Procure pelo ensino, pela koinonia ou comunhão, pela adoração, a oração, pela unidade com diversidade. Procure pela pluralidade, pela empatia e a igualdade. Na sua leitura do livro de Atos, busque pelos padrões que demonstram que a igreja é e deve ser. Existem padrões que devem ser seguidos e devemos buscá-los. Não é sempre que vamos acertar, mas, pelo menos, devemos ter certeza do padrão-alvo que devemos perseguir. O livro de Atos nos mostra, de maneira prática, quais são esses padrões para a igreja local e como ela deve agir. Encontramos muitos outros padrões para a igreja no livro de Atos, além destes 10 mencionados. Por exemplo, perseguições e problemas internos. Esses 2 padrões sempre estiveram presentes na igreja. Costumamos dizer que o diabo passou 3 séculos tentando acabar com a igreja através da perseguição. Como não conseguiu, por volta do ano 313 depois de Cristo, ele se infiltrou nela. Foi quando o imperador Constantino abraçou a fé cristã e tornou o cristianismo a religião oficial. A partir daí, todo mundo queria ser cristão. É por isso que no ano 500 depois de Cristo, só se conseguiu um emprego no Império Romano se declarasse cristão. Desde esse tempo temos enfrentado um grande desafio. Como diferenciar quem é e quem não é cristão para o caso de querer atingir só os cristãos? Como saber quem é realmente cristão? Desde que o diabo entrou para a igreja, tem sido difícil dizer quem é e quem não é. Mas observe este padrão. Quando não existe perseguição, o problema aparece dentro da congregação. Procure observar no livro de Atos quais eram os padrões e procure aprender com esse livro histórico do Novo Testamento, porque essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Você identifica todas essas marcas e padrões na sua igreja local? Ore a respeito disso. Coloque diante de Deus a sua vida e a sua igreja, para que ela tenha todas as marcas da igreja invisível do livro de Atos. Eu conto com você para o próximo programa. Até lá.